Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um programa no grupo de estudos virtual Eu Sou Luz. Você poderá estudar conosco gratuitamente entrando no endereço eusouluz.com.br. Hoje com mais um programa Rádio Ensinamentos dos Mestres Ascensos. Programas com perguntas e respostas, entrevistas, aulas e depoimentos, com Maria Lúcia Vieira e Paulo Rodrigues Simões, transmitindo os ensinamentos dos Mestres Ascensos da Grande Fraternidade Branca. Estes programas foram gravados entre 2007 e 2019. Vamos conversar agora sobre o livre-arbítrio. Este dom único dos Filhos da Luz, de grande valor e que tantos desconhecem sua importância. Eu sei que nós já falamos sobre esse assunto aqui no programa, mas talvez seja o assunto mais importante, então falaremos muito mais. O livre-arbítrio está relacionado ao primeiro raio, porque diz respeito à vontade divina, diz respeito ao direito de agir. Está ligado ao segundo raio, porque diz respeito à tomada de decisão, ao raciocínio, a cada ação. Está ligado ao terceiro raio, porque diz respeito à convivência, à forma em que respeitamos o livre-arbítrio dos nossos irmãos. Está ligado ao quarto raio, porque representa a Mãe Divina, o campo onde nós atuamos e vivemos, dentro do útero desta Mãe, que nos prepara para o nascimento no cosmos. Diz respeito ao quinto raio, que é o raio da manifestação. O livre-arbítrio diz respeito ao sexto raio, que é o raio do serviço, pois precisamos aprender a utilizar o nosso livre-arbítrio para servir ao próximo. E o livre-arbítrio diz respeito principalmente ao sétimo raio, que é o raio da liberdade. Seu próprio nome já diz livre-arbítrio. O sétimo raio é o raio da liberdade, e sem respeitarmos o livre-arbítrio do próximo, jamais teremos as bênçãos da sagrada chama violeta que nos liberta do karma. A alma trabalha seu livre-arbítrio em sua mente e precisa tomar uma decisão atrás da outra, dia após dia. A vida é criada a partir de decisões que tomamos. Não importa o que acontece, mas sim o que faremos, qual decisão tomaremos em cada situação que a vida nos apresenta. Quando falamos em livre-arbítrio, falamos em evolução da alma. A alma que está aprendendo a conviver com seus irmãos. O livre-arbítrio é o grande teste para a convivência em harmonia. A harmonia cósmica exige que todas as formas de consciência livres no cosmos busquem viver em harmonia e cooperação mútua. De outra forma, o livre-arbítrio fica restringido a esferas terrestres limitadas. Somente provando sua capacidade de convivência em harmonia com o próximo, através da liberdade vigiada aqui na Terra, o ser humano poderá ganhar a liberdade para voar através do cosmos de mundos em mundos, conhecendo a grandeza da mente de Deus. Quando nós utilizamos, amigos, o livre-arbítrio para promover o bem-estar geral de todos no dia a dia, quando buscamos por livre e espontânea vontade sermos úteis à nossa comunidade, ajudando a evolução de todos, então estamos no caminho certo e desenvolvendo o nosso livre-arbítrio da maneira correta. Quando o nosso trabalho não existe apenas para nós e para os nossos, mas para todos. O ser humano que aprende a utilizar o seu livre-arbítrio em concordância com a vontade de Deus, ganha mais liberdade de expressão, mais poder, mais qualidade de vida, maior capacidade de realizar a sua vontade, mesmo ainda em vida terrena. E isso ocorre porque Deus Pai só dá o poder e a liberdade para aqueles que sabem utilizar sua energia, manifestando em sua vontade a perfeição da vontade divina. Aqueles que conseguem o poder, agindo pela força e coação,
servindo à vontade da falsa hierarquia, viram escravos de suas próprias maldades. O mal que tenta o Filho da Luz a agir contra o livre-arbítrio de seus irmãos é o mesmo mal que o aprisionará a manter-se sempre sugando dos outros para alimentar a hierarquia maligna que o aprisiona. É comum vermos políticos multimilionários que nunca param de roubar, como se algum dia fossem capazes de gastar todo o dinheiro que já roubaram. O ciclo vicioso do mal é o aprisionamento de suas almas. Jamais poderão usufruir de seus roubos, pois não terão a liberdade para tal. É como a mentira. Uma mentira sempre puxa outra e outra e outra. Na Pérola de Sabedoria, volume 13, número 42, a Rainha da Luz diz à mensageira Elizabeth Clare Prophet, abre aspas, Deus reconhece que o homem deve atravessar vários ciclos de desenvolvimento, assim como períodos de limitação, que não fazem parte do plano divino, mas são o resultado da interferência humana com esse plano. Num sentido muito real, pelo uso correto do seu livre-arbítrio, o homem é o árbitro de seu destino. Neste planeta, o livre-arbítrio tem sido frequentemente usado de uma maneira errônea. Agora que os homens passam a usá-lo mais e mais para a glória de Deus, e conforme seus entendimentos crescem aos pulos e travancos, que sua humildade também cresça para que a alma possa lucrar e ser feliz, que a alma possa verdadeiramente evitar o mal e apoiar o bem. Então a luz deverá expandir. Fecha aspas. Na Pérola de Sabedoria, volume 29, número 41, o amado Zaratustra diz a Elizabeth Clare Prophet, abre aspas, aqueles que temem as consequências do exercício do livre-arbítrio de cada um não compreendem a lei. E é esta lei do karma e da reencarnação que tem sido cuidadosamente removida de muitas das escrituras sagradas para que o indivíduo não esteja consciente disto instantaneamente. Se ele exercita o seu livre-arbítrio e faz uma escolha incorreta para prejudicar a vida de outro, este karma virá sobre ele, e ele se limitará e se amarrará a este mesmo livre-arbítrio que ele exerceu. A confiança na lei e no legislador permitirá a cada um fazer a sua parte e manifestar seu próprio eu interior. Cada homem é uma árvore vivente. Que todos conheçam os frutos da árvore de cada homem e então percebam se a retidão daquele homem é uma retidão humana ou uma retidão divina. Que as árvores cresçam lado a lado e que todos possam olhar e ver, como compradores numa loja, e compreender o que deve ser desejado e o que deve ser rejeitado. Fecha aspas. Quando Eva aceitou a maçã do demônio, na verdade o pecado não foi comer a maçã, como muitos pensam, mas sim comungar com aqueles que não se curvavam à vontade divina. Eles tinham sido avisados por seus mestres a não comungar com os caídos, aqueles anjos caídos que utilizaram o livre-arbítrio para alimentar o seu próprio ego. Por isso, é tão importante aprendermos a andar com pessoas boas, buscar amigos que tenham como ideal servir à manifestação do bem, do bom e do belo, o que só pode vir de Deus Pai e Mãe divinos. Nós precisamos, amigos, educar nossos filhos, não para ter prazer e boa vida, mas para que saibam se unir com aqueles que trabalham para o bem geral de todos. As amizades são muito importantes no desenvolvimento da alma, e isso serve não só para as nossas crianças e adolescentes, como para todos nós, adultos também. Lembrem-se da Santa Ceia, amigos. Jesus mostrou que devemos comer e beber com aqueles que buscam falar dos ensinamentos.
aqueles que estão juntos em busca do caminho da luz. Precisamos evitar estar em más companhias e aprender a não dar a atenção, o nosso precioso tempo, para aqueles que buscam apenas satisfazer seus egos. Diga-me com que andas e te direi quem és, é um ditado tão importante que deve servir como um verdadeiro moto, um guia que nos ajuda a encontrar o caminho de volta ao lar. Na Pérola de Sabedoria, volume 29, número 52, o amado Arcanjo Miguel disse à mensageira Elizabeth Klaproth, abre aspas, amados, o mal deve ter um fim, e este é o meio pelo qual aqueles que tenham escolhido encarná-lo devem colher os frutos que plantaram. Se isto não fosse verdade, amados, a lei do livre-arbítrio e o caminho da mão direita ou da mão esquerda em escolher ser ou não ser Deus em manifestação, vocês não veriam ser desenrolados em sua volta nos dias de hoje exemplos daqueles que escolhem a vida e daqueles que escolhem a morte. Olhem através deles, olhem para os frutos daqueles que escolhem a cultura da morte e olhem para os frutos daqueles que escolhem a cultura da vida. Portanto, como Moisés disse aos filhos de Israel, abre aspas, eu coloco diante de vocês a vida e a morte. Agora, escolha a vida para que vivas. Fecha aspas. Fecha aspas também para a Pérola de Sabedoria de São Miguel. Amigos, se alguém age contra o plano divino, paga caro por isso. Napoleão é um bom exemplo disso. A princípio seguiu Saint-Germain, que representava a vontade da hierarquia, depois cedeu ao orgulho e caiu. Muito antes de sua queda, Saint-Germain tentou convencer Napoleão para que agisse com moderação, mas Napoleão foi vencido pelo seu próprio orgulho, empregando mal seu livre-arbítrio e agindo de acordo com seu cérebro humano. O livre-arbítrio é a capacidade divina que nós temos de decidir infringir a lei divina. É a possibilidade de aceitar, infringir ou recusar as leis de Deus. Deus nos permite estar com Ele ou não. Para que possamos seguir o plano de Deus, aquele plano que Deus tem para nós, precisamos escutar a presença, eu sou, e decidir manifestar sua vontade. Os mestres ascensos ensinam que o ser humano precisa perceber Deus em si, contemplar a luz e escutar seu direcionamento. Os mestres dizem que nós temos o livre-arbítrio e que precisamos aprender a ceder este livre-arbítrio à causa de Deus. Então, a sabedoria está em devolver a Deus o livre-arbítrio que Ele nos deu e buscar seguir a voz divina interior que nos fala no coração. Enquanto não entregarmos este livre-arbítrio nas mãos de Deus, devolvendo a Ele o direito de decidir, não ouviremos a voz divina interior. Se você tem dificuldade em ser uma pessoa melhor e mais prestativa, procure ser cortês com as pessoas. Busque ser gentil sempre com todos ao seu redor. No livro A Sabedoria dos Anjos, de Terry Lynn Taylor, está escrito, título Cortesia, dia 13 de setembro. Lembrete dos anjos. Um homem sem cortesia poderia muito bem deixar de existir. Confúcio. Nos dias agitados de hoje, a cortesia parece uma virtude de uma era passada, pois é cada vez menos praticada e valorizada. No entanto, a cortesia é, na verdade, um requisito fundamental da qualidade humana. Com ela, estamos sempre conscientes do nosso verdadeiro lugar. Ao outorgar respeito aos nossos semelhantes, agir com dignidade e praticar boas maneiras, estamos, com efeito, mantendo o equilíbrio da harmonia no universo, pois veneramos o divino em tudo e em todos. Confúcio afirma
que sem cortesia somos simples animais que poderiam muito bem morrer, sendo a morte a consequência da falta de dignidade. Em resumo, a cortesia é um dos atributos que mais claramente definem nossa qualidade humana, separando-nos dos animais e unindo-nos aos anjos. Comece a reparar quando e onde a cortesia é praticada ao seu redor, e procure ser cortês sempre que possível. Considere que, uma vez que a cortesia tende a gerar cortesia, você pode até mesmo elevar o nível de harmonia e respeito mútuo no mundo. Uma reflexão angelical. Tenho consideração pelos outros e respeito o meu lugar no plano divino. Repitam comigo mais 3 vezes. Tenho consideração pelos outros e respeito o meu lugar no plano divino. Tenho consideração pelos outros e respeito o meu lugar no plano divino. Tenho consideração pelos outros e respeito o meu lugar no plano divino. Livro A Sabedoria dos Anjos, Terry Lynn Taylor. Eu acho que a cortesia é realmente o grande ponto. Deus é o grande cortês do universo, aquele que serve a todos. Cortesia é gentileza, cortesia é servir, cortesia é amar, cortesia é estar sempre disposto a ajudar. É isso que Deus espera de nós. Quando nos tornamos pessoas corteses e gentis, Deus nos coloca no lugar certo, na hora certa, as pessoas certas, no nosso caminho, para que possamos atuar manifestando sua vontade. O livre-arbítrio dá ao homem o domínio no mundo da forma. Nenhum ser que viva fora do planeta Terra pode adentrá-lo e atuar sobre seus 4 corpos inferiores sem a autorização dos seres humanos. Sem receber o convite, os mestres ascensos, os Elohim, os anjos de Deus, ficam proibidos por lei cósmica de interferir nos negócios dos homens. Os homens são seres em evolução para tornarem-se divinos. Nosso mundo é o planeta Terra. Um dos problemas que a teologia moderna não pode responder satisfatoriamente é a pergunta tão repetida: por que Deus permite tanto mal no mundo? A resposta é que as crianças de Deus não pediram ajuda suficiente. Eles não invocaram o auxílio dos seres celestiais em número suficiente para vencer as forças do mal que tanto horror trazem para este mundo. Pelo uso de seu livre-arbítrio em nome de Deus, a humanidade pode invocar e imediatamente receber auxílio dos mestres ascensos em seu mundo. Pedidos de intercessão em sua vida pessoal podem ter resposta imediata, mas quando seu pedido envolve outras pessoas, está sujeito ao livre-arbítrio do outro. Muitas vezes, as pessoas choram a Deus pedindo socorro e elas apenas não sabem orar, mas sabem desejar. Elas pedem a Deus em seus corações para que suas vidas mudem. Cabe àqueles que já têm alguma comunhão com o mundo etéreo buscar levar Deus àqueles que ainda não sabem clamar com toda a força de seus pulmões. Pedidos de intercessão nacional ou planetário precisam de um número maior de pessoas orando e buscando a manifestação para que possam ser respondidos. Por esta razão, a união das religiões em prol da atuação de Deus no planeta para a manifestação do bem, do bom e do belo para todos é essencial. O mal busca separar os filhos de Deus, divididos em várias religiões, para que se mantenham longe e sem comunicação. Separados, nós somos mais fracos, e a falsa hierarquia sabe disso. Se fosse possível, se não houvesse a interferência do mal separando os filhos da luz, o mundo teria apenas uma religião desde o início e uma revelação progressiva de Deus em seu ensinamento, onde todos iriam até lá, estudariam da primeira lição à última lição,
e obteriam o conhecimento necessário para a sua vitória na luz. Mas a interferência do mal, interferindo no crescimento das religiões, trouxe a necessidade do nascimento de outras religiões. No livro Eu Sou, a Presença Mágica dos Ensinamentos Esotéricos do Mestre Saint-Germain, entregues ao mensageiro da Grande Fraternidade Branca, Guy Ballard, está escrito, abre aspas, o Supremo Criador dá ao indivíduo, através do livre-arbítrio, o uso dos atributos de Criador, com os quais ele poderá manipular a manifestação em seu ponto específico do universo. Ao indivíduo é concedida a faculdade de tirar conclusões que são o resultado de informações parceladas, usando só o intelecto, em vez de serem completas. Isso traz resultados não satisfatórios. Somente na atividade exterior da personalidade humana, que não é senão uma fração da individualidade de cada um, pode a imperfeição ser gerada e experimentada. Só o Filho de Deus, isto é, o indivíduo de livre-arbítrio, vós mesmos, podem decretar como Deus decreta e dizer, eu sou. Qualquer qualidade que se segue a este som, pronunciado no éter, torna-se uma manifestação no mundo da substância. Deste modo, tomando forma. Fecha aspas. Amigos, Deus espera que seus filhos utilizem sua capacidade de manifestação dizendo com confiança, em nome da minha presença eu sou o que eu sou, e da chama trina em meu coração. Eu comando isto, eu quero aquilo, eu peço a manifestação de tal coisa, eu quero a cura desta ou daquela doença. Mas é importante saber que quanto maior for a sua certeza interior de que você tem este direito de atuar com seu livre-arbítrio no planeta Terra, então maior será o seu poder. Elizabeth Clare-Prophet ensina que precisamos ter aquela certeza, aquela fé de que podemos mandar e comandar as forças de luz dos anjos, dos Elohim, e que o nosso pedido pode fazer a diferença. Mas essa confiança, amigos, só vem se utilizarmos a palavra, se colocarmos o nosso direito em ação. Mas lembre-se que esse livre-arbítrio deve ser dividido, separado, deve ser utilizado em prol dos nossos irmãos, não só egoisticamente para nós. Maior ainda será quando provar a Deus que, mesmo podendo e sabendo como agir contra o livre-arbítrio de seus irmãos, para manifestar sua vontade, você os respeitará e jamais passará os limites da liberdade doada por Deus ao seu próximo. Pois o direito ao livre-arbítrio é sagrado e por isso mesmo divino. Então, de acordo com o seu crescimento, você vai ganhando mais poder, mais liberdade, Deus vai lhe dando mais capacidade de manifestação, e o mal e sua hierarquia maligna vai pelas pontas tentando mostrar o caminho mais fácil para que você utilize este poder da maneira errada. Por isso, muitas pessoas boas já caíram de suas posições de poder, muitos líderes espirituais se tornam malignos porque cedem a falsas necessidades causadas pelos próprios seres do mal. Negue o mal. Negue as falsas oportunidades que surgem da tentação da falsa hierarquia. E você encontrará seu total livre-arbítrio no cosmos sagrado de Deus. Mas é importante saber que o mal não tem poder algum. Assim sendo, não tem livre-arbítrio. O único poder que a falsa hierarquia dos seguidores de Lúcifer tem é aquele que conseguem roubar dos filhos da luz, iludindo, enganando, enfeitiçando. Da mesma forma, os filhos da luz que resolvem seguir a falsa hierarquia vão diminuindo seu livre-arbítrio dia a dia. A chama trina em seus corações vai se apagando, se apagando, se apagando, até que deixe de existir. E eles caiam assim como seus algozes caíram. Caíram para longe de Deus, para longe da luz,
a luz que ilumina, a luz da liberdade, a luz do livre-arbítrio. Sim, porque livre-arbítrio não é apenas a capacidade de se locomover por aí e poder agir bem ou mal. O livre-arbítrio é também a nossa capacidade de contato com a fonte da vida e da energia que mantém a vida em nossos corações. O nosso contato com Deus, o nosso elo. Esse contato abre infinitas possibilidades. Só aqueles que têm livre-arbítrio podem co-criar com Deus, podem ter inúmeras possibilidades de criação e solução de problemas. Livre-arbítrio é a capacidade que temos de poder escolher ir na seara do Senhor Deus e colher os frutos de sua perfeição mental e manifestar os seus pensamentos para o bem do mundo todo, trazendo cura, beleza, harmonia, ordem e progresso para a comunidade em que vivemos. É muito interessante esse assunto, realmente entender que os caídos não têm livre-arbítrio. É fantástico. Eu vibrei muito quando entendi isso. E saber que o único que tem todos os caminhos, que tem todas as portas, que tem todas as oportunidades, somos nós, os filhos de Deus. Oportunidade quer dizer open port to unity, ou seja, porta aberta para a unidade com Deus. O objetivo de todo filho de Deus, encontrar o caminho na mente do Senhor. Muito legal. Saint Germain, então, continua seu ensinamento sobre o livre-arbítrio dizendo, abre aspas, tendo livre-arbítrio, o estudante, através da determinação, terá sempre o tempo necessário para aquietar o exterior e receber o majestoso esplendor desta poderosa presença interna. Se alguém que esteve trabalhando fisicamente sente necessidade de repouso, deveria sentar-se numa posição confortável e, entrando em alegre reconhecimento da poderosa energia de Deus, senti-la fluindo através de sua mente e corpo, como uma poderosa corrente purificadora. Se os estudantes praticassem diariamente este simples exercício, logo chegariam ao ponto em que invocariam uma poderosa corrente e dentro de 3 a 5 minutos se sentiriam inteiramente refeitos. A afirmação pode parecer-vos absurda, mas eu vos asseguro que a sensação de cansaço em função da atividade externa é apenas falta de alegria naquilo que estão fazendo. Pode ser algo proveniente do pensamento da raça ou algo proveniente da condição desarmoniosa do indivíduo. Conhecendo que o corpo não pode cansar-se, então sabemos que a sensação de estar cansado é apenas falta de alegria ou harmonia em algum lugar da consciência. Naturalmente, a primeira coisa a fazer seria aquietar o exterior, sentir que a poderosa alegria e paz preenchem a mente e o corpo até transbordar. Exatamente como se visseis um balde de água transbordando e que a radiação se espalhasse a todos aqueles que dela necessitassem. O primeiro requisito para empregar a energia inexaurível é um estado de consciência constantemente feliz e harmonioso. A maioria das pessoas tem a ideia errada de que esta poderosa energia de Deus é algo que elas têm que bombear ou impelir de algum lugar, mas asseguro-vos que ela é como um poço artesiano. Quando chegais ao nível da água, já não precisais nenhum impulso para que ela corra para a superfície numa corrente contínua. Assim é. Quando estamos suficientemente profundo na consciência desta poderosa presença de Deus, alcançamos a poderosa fonte de energia e já não precisamos, em absoluto, agir sobre ela. Irrompe como a água através de uma comporta e podemos dirigi-la a qualquer coisa que desejamos, pois este é o nosso divino direito nato e privilégio. Parece necessário enfatizar de novo a poderosa consciência que o desejo é na poderosa atividade de Deus. É como se fosse o poder motivador pelo qual as asas do pensamento levam-no a transformar-se em produtividade. Asseguro-vos que não pode existir nenhuma coisa, das menores às maiores,
sem que exista desejo subjacente a ela, pois o desejo é o poder da alma, tentando expressar-se. Há os que vos dirão que possuem muitos desejos errados, mas afirmo que é somente por falta de controle do livre-arbítrio. Qualquer ser humano adulto sabe a diferença entre deixar a energia fluir em canais construtivos ou destrutivos. Portanto, pode facilmente escolher sua direção. Fecha aspas. Maravilha. Espero que vocês utilizem bem o livre-arbítrio de vocês, sempre pensando que quando atuam em canais construtivos de expansão de energia, Deus vai suprir, sempre. Quando investem a energia em canais destrutivos, vocês estão fadados a perder contato com a fonte de energia. Então, o livre-arbítrio significa estar junto com Deus ou não. Suas opções de escolha podem levá-lo para longe de Deus ou para perto de Deus. E estar junto àqueles que utilizam o livre-arbítrio para unir-se a Deus é a coisa mais importante neste mundo. Vamos falar agora sobre o Arcanjo Miguel. Leremos agora trechos do livro Alquimia de Saint-Germain, de Mark Elizabeth Prophet, e da Bíblia Sagrada. São Miguel, o arcanjo do primeiro raio de Deus, o raio da proteção, da perfeição e da vontade de Deus. Este é o príncipe dos arcanjos, anjo da libertação, defensor da fé dos filhos e filhas de Deus, guardião das 12 tribos de Israel, protetor da relação Guru-Shela. Na hierarquia celestial, São Miguel desempenha o papel de protagonista que lidera os exércitos de luz contra os espíritos rebeldes. O arcanjo Miguel aparece novamente no livro de Daniel, na profecia da grande tribulação, o tempo do fim. Abre aspas. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado e inscrito no livro. Fecha aspas. O apóstolo Judas escreveu, abre aspas, contudo, o arcanjo Miguel, quando lutava com o diabo, disse, o Senhor te repreenda. Fecha aspas. Na revelação de Jesus Cristo a São João divino está escrito, abre aspas, houve peleja no céu, Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia, não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele seus anjos. Fecha aspas. A partir disto, amigos, sabemos que muitos dos anjos caídos que seguiram Lúcifer e seu comandante-chefe, Satanás, no caminho do orgulho e da ambição, da mente carnal, encarnaram nesta terra, como o joio ao meio do trigo, disseminando a semente do dissabor, da desobediência e da depravação. Este é o preço que a humanidade tem que pagar por sua desobediência ao Sr. Maitreya, na escola de mistérios, na Lemúria, conhecida como o Jardim do Éden. A quarta raça raiz não venceu seu teste de harmonia e de pureza, unindo-se ao tentador e à tentação. Como o primeiro anjo de Deus, a que se refere o livro das Revelações, em Apocalipse, o arcanjo Miguel é aquele que vem trazendo o recipiente com a primeira das últimas 7 pragas, pois nelas estão contidas a ira de Deus. Isto que o homem interpreta como a ira de Deus é o próprio karma da humanidade que retorna de acordo com a lei de causa e efeito. Este retorno de nosso karma coletivo marca a hora do julgamento, a oportunidade de nos levantarmos, encararmos e conquistarmos tudo o que é irreal dentro dos nossos níveis de consciência pessoal e planetária. Deus designou os 7 arcanjos para a tarefa de entregarem as espirais de karma da humanidade.
não apenas neste planeta ou neste sistema de mundos, mas em planetas de incontáveis sistemas. O arcanjo Miguel vem trazendo um pote dourado contendo as espirais de karma da humanidade proveniente do mau uso do fogo sagrado do primeiro raio da vontade de Deus. Abre aspas. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou sua taça pela terra, e aos homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Fecha aspas. Na descida dos fogos do julgamento, ninguém é poupado. Todos devem prestar contas. De acordo com o ciclo da Terra, em 16 de abril de 1975, Lúcifer foi aprisionado pelos 7 arcanjos e enviado para o Tribunal do Fogo Sagrado na Estrela de Deus, Sírius, onde os 24 anciãos condenaram o arquitraidor da humanidade a uma segunda morte. Abre aspas. Então, ouvi voz no céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite, diante do nosso Deus. Fecha aspas. Junto com Lúcifer, muitos dos que acompanharam na grande rebelião também foram levados a julgamento. Lúcifer deixou sementes do anticristo nos 4 corpos inferiores dos filhos de Deus. Sementes de rebelião plantadas devido à associação dos filhos de Deus com os caídos encarnados na Terra. No dia 22 de fevereiro de 1976, o mestre Ascenso Kuthumi anunciou uma dispensação de ômega, onde a iniciação de transferência da luz é dada através da mensageira, para que as crianças da mãe sejam desprogramadas da semente dos caídos. Além disto, cada alma é lembrada a convidar diariamente seu Santo Cristo pessoal, o Arcanjo Miguel e as hostes do Senhor, para manifestarem o julgamento do dragão, da besta, da grande meretriz e do falso profeta. As manifestações das perversões da consciência de Deus nos 4 corpos inferiores da Terra e de suas evoluções. O Arcanjo Miguel, amigos, e suas legiões de fogo azul foram designados por Deus para defender as almas dos filhos e filhas de Deus contra o anticristo. Eles vêm do retiro etéreo, nas montanhas rochosas canadenses, e descem através do plano astral, vestidos em suas armaduras de fogo azul, a energia da vontade de Deus, usando cristalinos capacetes e carregando escudos e espadas de chama azul. Estas espadas, cetros de sagrada palavra, são hastes do poder de Deus usadas para libertar as almas dos resquícios e das sementes de Lúcifer, da programação dos caídos e de momentos negativos de karma pessoal e planetário. Quando o patrocinador das tribos de Israel empunha sua espada para libertar os filhos de Deus contra a tirania do maligno, um enorme momentum de fé vem junto com esta espada. O nome do complemento divino e chama gema do Arcanjo Miguel é fé. No final da Era de Peixes, quando vemos o prazo de mais de 2000 anos de karma por transmutar, coincidindo com um período de iniciação acelerada, quando os portadores de luz estão enfrentando desafios maiores no caminho da cristicidade pessoal para conseguirem entrar na Era de Aquário, o nosso Pai Celestial concede aos portadores de luz a oportunidade, sem precedentes, de invocar a presença consoladora e a intercessão deste anjo do Senhor, oferecendo preces, invocações, hinos e decretos dinâmicos. Fazendo o comando de luz de São Miguel, você veste sua armadura, espada e elmo para sua proteção. Existem vários trabalhos onde nós podemos colocar em prática a ciência da palavra falada ensinada por Elizabeth Klaproth, a mensageira dos mestres ascensos. Dentre eles, nós temos os comandos de luz de São Miguel, o rosário do Arcanjo Miguel para Armagedon, que você pode adquirir na Summit Lighthouse,
e as 108 invocações do Arcanjo Miguel que você tem disponível em nosso site. Certamente, amigos, neste tempo de infortúnio, os portadores da luz estão demonstrando diariamente a lei. O chamado compele a resposta. Ou seja, vamos fazer as invocações a São Miguel e esperar a sua ação de libertação do planeta. E para isso nós precisamos fazer as invocações. Precisamos dedicar tempo para chamar São Miguel. Originalmente, este programa lançou as 108 invocações de São Miguel Arcanjo. Nós resolvemos não colocar aqui para que vocês possam acompanhar diretamente do vídeo que fizemos para estas 108 invocações. Não por acaso, ele é o nosso vídeo mais visualizado. São 242 mil visualizações. Ele foi o nosso primeiro vídeo liberado aqui no canal do YouTube do nosso grupo de estudos. Eu vou deixar para vocês o endereço na descrição deste vídeo. Participe no nosso grupo de estudos pelo endereço eusouluz.com.br. Mande suas dúvidas sobre os ensinamentos para o WhatsApp 35 99728 5201. Colabore para a expansão da luz. Apoie o nosso trabalho. Não importa o valor. Participe pelo Pix contato@eusouluz.com.br. Lembre-se de curtir este vídeo e compartilhar com os amigos. Vitória sempre na luz de Deus e até um próximo vídeo.